Olá, amadas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas aqui é boa tarde. Vamos lá, onde que a gente parou? Hoje a gente está no capítulo 10 do livro Como Serve, Não Como Sábia. Como eu já disse pra você, se esse é o seu primeiro vídeo, eu vou te explicar. Meu nome é Vanessa, eu tenho 25 anos. Eu tenho um livro ministrado pelo Espírito Santo, escrito por mim. E nos primeiros vídeos desse canal me comprometi a falar sobre os capítulos do livro. Até mesmo para que eu retorne a meditar em cada um deles, né? Porque a escrita para mim foi uma escrita de transformação. Assim como eu espero que a leitura esteja sendo. Só um minuto. Assim como eu espero que a leitura esteja sendo para quem está adquirindo o livro. Esse é o livro, vai ter na descrição do vídeo. Como Serve, Não Como Sábio. É um livro cristão, tá? Pelo título do vídeo e os vídeos anteriores, você já imaginou que o conteúdo aqui é apenas conteúdo cristão. A gente não vai ter aqui dicas, me ensina isso, me ensina aquilo, arrume-se comigo, a não ser para ir pro culto, quem sabe um dia, né? A gente vai ter aqui devocional, a gente vai ter aqui testemunho, a gente vai ter aqui palavras de exortação, a gente vai ter aqui, como a gente está começando, capítulos do livro. Hoje esse livro, mas se em algum momento o Espírito Santo me ministrar a fazer, detalhar o livro de outra pessoa também, capítulo por capítulo, aqui vai estar eu para fazer, tá bom? Então hoje a gente está no capítulo 10 do livro e o nome do capítulo é Um Bom Amigo. Obviamente você já deve imaginar do que a gente está falando aqui. Um bom amigo é Jesus. Um bom amigo é Jesus. Mas aqui no início desse capítulo, eu solicito ao leitor a meditar um pouco nos amigos que ele tem. Como que ele conheceu? Foi a vida que apresentou? Foi ele que escolheu? Todos nós temos os nossos amigos. E várias vezes, se você é mulher e você tem muitas amigas mulheres, ou se você tem uma melhor amiga, em algum momento da sua vida, você já deve ter sido comparado a essa amiga, a semelhança física a essa amiga. De alguém te perguntar, você é irmã dessa pessoa? Se você é homem e tá vendo esse vídeo, você é irmão dessa tal pessoa? E você responder, não, é só o meu amigo. Isso é até um motivo de piadas a gente faz, né? Eu já fui muito comparada, né? Amigos, a semelhança com amigos, e isso era sempre um motivo de piada, porque de fato a gente não se achava parecido fisicamente. Mas por algum motivo aquela pessoa identificava alguma coisa que ela ligava e dizia ser semelhante. Quando eu convido você a pensar dessa forma, olhar por esse ponto, o que eu quero que você faça com isso? Eu quero que você pegue isso e coloque agora no seu âmbito espiritual. Você e Jesus. Você quer Jesus como seu amigo. Vamos supor que você ainda não tenha ele como amigo. Você tem ele como o seu Senhor e Salvador, mas você ainda não tem ele como seu amigo. Eu te convido hoje a mudar o seu olhar. Não mudar o seu olhar para retirar nada. Eu só quero que você acrescente Jesus na sua vida com um olhar também de um amigo, e de um bom amigo, o melhor amigo, para ser mais exata. Por quê? Como eu citei um exemplo para vocês, é sempre dito que às vezes, por você ser amigo de alguém sempre pergunta, você é irmão? É porque vocês se parecem. Quando você começa a olhar por esse lado, qual que é o maior desejo de uma pessoa cristã? O maior desejo de um cristão, o meu maior desejo na vida, em caminhar na vida, que o meu maior desejo é salvação, é viver com Cristo na eternidade. Mas em vida, em terra, o meu maior desejo é me parecer cada dia mais com Jesus, cada dia mais com Cristo. E se você é cristão, eu acredito que você também tem esse desejo no seu coração. E por que eu te convido a olhar Jesus e a trazer Jesus para a sua vida como um amigo, compartilhando coisas, marcando encontros com ele, só você e ele,
fazendo caminhadas com Ele, tendo momentos de fazer alguma coisa manual, com artes, não sei do que você gosta de fazer. Eu, particularmente, eu tenho até aqui, ó, próximo, eu sempre compro uma telinha assim, ou algo assim, para que eu faça alguma coisa que o Espírito ministrar no meu coração. Tem o meu caderno também, que eu sempre coloco alguma coisinha nele. A mão, a arte, eu pinto, desenho alguma coisa. Porque eu gosto, me distrai, não, me relaxa, eu fico um pouco mais, né, aberta ali com a mente, mais, né, fluindo melhor. Então, sempre quando eu tenho um tempo, eu faço isso. Convido você também a fazer, se você tem apreço por esse tipo de coisa. Se não, faça uma caminhada, vá tomar um café com o Senhor, faça aquilo que o seu coração pedir, tá? Por quê que eu te aconselho a fazer isso? A começar a exercitar Jesus como seu amigo. Assim como esse amigo que você sai para fazer um passeio, que você conversa sobre os seus segredos, que você conversa sobre as intimidades, que você fala de Jesus. Eu creio que você tem muitos amigos que você fala de Jesus. Se você não tem, eu profetizo isso na sua vida. E também na minha, porque eu quero mais amigos que falam de Jesus, que compartilham de Jesus comigo, da fé, né? Por que eu quero te mostrar isso com esse olhar? Porque eu espero que você consiga entender aquilo que eu comecei falando no vídeo. Se na Terra, quando você anda com uma pessoa, quando você tem uma pessoa como melhor amigo ou melhor amiga, você sempre é comparado a essa pessoa, é sempre associado, só um minuto, é sempre associado você e essa pessoa, ela ou ele, às vezes é até citado aparências, semelhanças. Por que não você tornar Jesus o seu melhor amigo, para que a comunhão com ele gere a semelhança? Essa mesma semelhança, sabe? Essa mesma semelhança que te comparam com sua amiga, que te comparam com seu amigo, falam, vocês são parecidos, vocês não são irmãos? Falassem assim de você. Venham a falar assim de você. Você é parecida, você é semelhante a Cristo, você serve Ele. Jesus é o seu Salvador. Você é de Jesus, né? Porque você é semelhante a Ele. Verem traços físicos em você, nas suas atitudes e nos seus comportamentos, que leve você a ser comparado, comparado assim, no sentido de semelhança, tá? Que levem a comparação à semelhança de você com Cristo. Esse tem que ser o seu objetivo. Sabe por quê? Por quê? Pecados nós temos e Cristo perdoa os nossos pecados, nos lava, nos dá a salvação, nos deixou o Espírito Santo para sempre nos estar do nosso lado, sempre nos constrangendo com amor, sempre nos exortando com amor, sabe? E isso pode e é algo fundamental nos seus dias, né? Eu falo pode porque talvez você ainda não experimentou do relacionamento com o Espírito Santo. Aí eu vou abrir um parêntese aqui. Se você não tem esse relacionamento com o Espírito Santo, se você ainda não tem, se você não tem a certeza, se você não sente certamente de que você foi batizado pelo Espírito Santo, busque isso. Busque isso, busque isso, busque isso, busque isso. Porque quando Jesus parte, acho que eu já até falei isso em algum vídeo, mas não vale, vale repetir, né? Vale repetir. Quando Jesus partiu e os discípulos questionaram, não vá, né? Não queria que o mestre partisse. Jesus disse para eles, é bom para vocês que eu vá, para que eu envie o meu Espírito. Né? Por que ele diz isso? Por quê? O Espírito Santo, ele está conosco o tempo todo, ele está em todos os lugares. Jesus veio à Terra como homem, morreu por nós, se sacrificou, morreu na cruz por nós. Só que Jesus, naqueles dias, ele veio como homem. Se ele ficasse, ele ia ficar naquela região. E todas as outras regiões que precisavam do amor de Cristo. Por mais que chegassem a palavra do Senhor, o Espírito Santo precisava adentrar no coração.
porque eu fui convertida através do Espírito Santo moldando o meu coração, me convencendo do pecado, me convencendo que aquilo que não fazia bem para mim, aquilo que só me desgastava, entende? Então, eu espero que se você ainda não sentiu o batismo pelo Espírito Santo, não sentiu que... Não tô falando sobre falar em línguas não, gente. Eu tô falando sobre sentir a presença e a paz do Espírito Santo dentro de você. De ouvir a voz, de sentir que Ele está em você. Na onde você está, na sua casa, em você. Te dando discernimento espiritual, te corrigindo. Porque, vou te dar um exemplo. Eu tenho passado por isso entre aspas, aconselhamento. Se você está em pecado, se você está cometendo algum pecado, não sei qual pecado que é, e você não se sente constrangido, pelo contrário, você procura justificativas para esse pecado, procura na Bíblia coisas que dizem que esse pecado não é tão pecado assim, coisas que justificam esse ato mal contra o seu corpo e contra o Senhor, porque o pecado, ele é a desobediência, e então ele é contra o seu Deus. Se você não se constrange com isso, se você não se envergonha com esse pecado, se você arruma desculpas para cometê-lo, se você se arrepende e volta, se arrepende e volta, se arrepende e volta, se arrepende e volta, toda vez cometendo o mesmo pecado, eu sinto em te dizer, eu digo por mim, se fosse comigo, eu teria certeza de que o Espírito Santo não estava aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo que eu conheço, ele não permite que a gente permaneça no pecado. Ele está sempre ali, trazendo aquele constrangimento, aquela dor, aquela sensação de arrependimento imediato após o pecado, ou até mesmo antes. Diversas vezes o Espírito Santo me exortou antes mesmo de eu agir de tal forma pecaminosa. Pensamentos, ele traz ao nosso coração pensamentos que a gente está tendo, que não são pensamentos do Senhor, que não são pensamentos que vêm do Pai, que são puros, que são limpos. Então sonda a ti mesmo e observa se você está andando por mau caminho, se você está cometendo atos de pecado e você não está se sentindo constrangido. Não é que você não tenha jeito, é porque você precisa agora buscar o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida. Mas, por favor, busque ele se você não estiver com intenção de entristecê-lo. Porque buscá-lo, para ele ficar todos os dias te convencendo de que é pecado e você ainda assim permanecendo no pecado, não faça isso. Não faça isso. Mas se você hoje não tem forças como eu, não tive forças para sair do pecado, e eu queria Jesus, eu queria Ele não só como Senhor e Salvador, eu queria Ele como um bom amigo, como alguém presente, não só na dor, mas também na alegria. Eu queria ouvi-lo em claro som. Eu queria ouvi-lo, eu queria vê-lo nas pessoas e nas coisas. Eu queria que a vida com Ele me transformasse, porque eu me olhava e me via, ainda faço isso, como alguém mas tão errado, mas tão imerecido, que necessitava dessa presença, necessitava dessa graça. E eu espero que você busque o Espírito Santo com a intenção da conversão genuína, da transformação 100%. Não sei se você é batizado, se você não é, mas se você não é, eu vou orar ao Senhor para que todos vocês, em nome de Jesus, sejam batizados. Em nome de Jesus, que todo joelho venha se dobrar, toda língua venha confessar o Senhor como seu único Salvador. Porque não importa o caminho que você está hoje, Jesus quer você. Ele quer ser seu bom amigo. Ele quer ser seu Senhor e Salvador. Ele quer. Mas Ele não invade. Eu já falei diversas vezes, eu vou repetir. Ele não invade você. Ele não invade o seu espaço. Ele não invade o seu coração. Ele não invade, Ele é um Lorde. Ele bate, ó. E se você abrir, Ele vai entrar. E Ele vai transformar.
Eu vivo isso hoje. Ele me transforma genuinamente, mês após mês, dia após dia, semana após semana. Todas as vezes tem algo a ser consertado, algo a ser mudado. E eu vejo a graça de Deus sobre mim. Dentro dessa transformação. Eu não vejo a graça de Deus sobre mim só quando vem a bonança, as vitórias, as honrarias. Pelo contrário, eu vejo a graça de Deus sobre mim quando eu sou corrigida, quando eu sou exortada e alinhada e voltada para o centro da vontade de Deus, quando eu estou aos pés dele, dizendo que eu não sou nada e que eu não sou ninguém. Entenda isso como palavra de amor, uma palavra de amor para o seu coração. Se em algum momento você está sentindo que já está pecando há tanto tempo que não está nem sentindo nada, vai à igreja, mas não está sentindo mais a necessidade da mudança, faça o que for preciso para que você saia desse lugar. Faça o que for preciso, porque esse lugar é o lugar que te destrói. Essa cadeira é a cadeira que te destrói. Essa é a cadeira que não vai te levar a lugar nenhum, a não ser a destruição. E é exatamente aí que Satanás quer que você continue sentada. Então abra os seus olhos, peça o Espírito Santo, mesmo que você ainda não sinta, mas peça o Espírito Santo. Espírito Santo, me mostre como sondar o meu coração, me ensina a me moldar, a ser uma pessoa moldável, para que o Senhor coloque as mãos sobre mim e transforme tudo ainda que eu não consegui com as minhas próprias mãos. Apresente os seus pecados, suas transgressões e peça perdão ao Senhor. Peça perdão. Peça a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. E assim Ele fará, porque Ele é bom. Ele é bom. E a vontade dEle para a sua vida, ela é perfeita e agradável. Então, também boa, né? Boa, perfeita e agradável. É isso. Não vou me prolongar muito para que você pegue essa parte e foque em resolver isso agora. Foque em resolver isso agora. Transformar isso agora. Pega agora e leva ao Senhor. E depois vai para o passo que eu iniciei, que é um bom amigo. Para que você gere semelhança a Ele. Tenha Ele como seu bom amigo. Porque a comunhão gera semelhança. O que é comunhão? Comunhão é estar junto. É caminhar junto. É troca. É confiança. Nem sempre é confiança, mas no caso de Jesus é confiança. Então faça isso. Mas faça isso agora. Faça isso agora. Sabe por quê? Porque o tempo está próximo. A volta dele está próxima. Aquilo que você não toma decisão hoje, o diabo achou mais uma brecha para agir. Se você não parar hoje e tentar mudar a partir de hoje, você está dizendo para ele: entra por essa brecha. A brecha do depois, a brecha do amanhã, a brecha de daqui a pouco eu faço, a brecha de deixa acontecer isso aqui primeiro e depois eu vou fazer isso mesmo. Ela tá certa, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso só depois. É aí que ele acha a brecha. E a brecha não é pequena. Essa é uma brecha muito grande. Deixar Jesus para depois. Deixar o Espírito Santo para depois. Talvez seja uma das maiores brechas. Então, em nome de Jesus, me escuta. Faça isso hoje. Faça isso agora. Em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida que você não vai deixar para amanhã, que você não vai deixar para o mês que vem, que você não vai deixar para depois do teu aniversário, que você não vai deixar para depois que você se casar, que você não vai deixar para depois que você tiver filho, que você não vai deixar para depois que alguém se converter, que você vai fazer por você e por Cristo hoje um passo, desejando a sua mudança, desejando a sua transformação. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida e peço ao Senhor que cubra e unja a sua cabeça com óleo, para que as setas do inimigo não venham penetrar na sua mente, fazendo com que você pause, mas que o Senhor e o Espírito Santo de Deus, o Santo Espírito, te faça avançar, ir avante na presença do Senhor, ir avante na sua transformação de corpo, alma e espírito. É isso que eu declaro sobre a sua vida.
Então um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo.